Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 23. Então, para que nós saibamos o que estamos fazendo aqui, nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho de Mateus. E depois de Jesus ter terminado o Sermão do Monte, isso aconteceu no final do capítulo 7, o Senhor Jesus começa a demonstrar outros aspectos do seu ministério de rei, sacerdote e profeta. E agora ele demonstra como ele se importa conosco, com nossas dores, curando aqueles a quem ele se aproximava ou se aproximavam dele. O Senhor opera muitas curas e o tema que vem se sobressaindo é o tema da autoridade. Ele é o rei por direito. Ele foi previsto, predito pelos profetas, e cumprindo a lei, o rei veio e foi recebido como rei, embora não pelos da sua casa. Em seguida, este rei demonstra sua autoridade ao se dirigir ao seu povo num sermão que tem autoridade, e as pessoas, ao ouvi-lo, pensavam: quem é ele? Que autoridade é esta? Que mestre é este? Mateus está nos forçando a tomar uma decisão por Cristo. Está nos forçando a identificá-lo. E curiosamente, o evangelista, antes de iniciar no Sermão do Monte, nos deixa as duas opções muito claras. Ou a nossa opção por Cristo será reconhecê-lo como o Deus conosco, Emanuel, ou nós o rejeitaremos como qualquer nazareno, porque ambas as coisas foram previstas a seu respeito. E as decisões que nós tomamos a partir do que Deus faz em nossas vidas, a partir da pregação do Evangelho, como nós ouvimos e oramos, tudo isso demonstra a nossa reação que Mateus procura retirar de nossos lábios. Mas há um detalhe aqui. Um detalhe que vai ser muito claramente visto nos textos que vamos ler. Quando se refere ao rejeitar, ao reconhecer o Nazareno, isso ficará claro. Mas quando se trata de aceitá-lo e de reconhecer a sua divindade, nós não temos o martelo sendo batido. É como se Mateus, com o seu recurso de estilo literário, nos forçasse, diante do caráter óbvio do que estamos lendo, a completar aquilo que ele não escreveu. Então você faz parte desse processo. Mateus não está dizendo tudo o que precisa ser dito. Há uma participação do leitor. Ele deseja que você participe e complete a informação que está faltando. Uma informação que, depois de um texto tão conhecido como esse, e tão amado como esse, tão cantado como esse, não há desfecho. E no próximo, uma surpresa desagradável. Por isso eu os convido a acompanhar a leitura e a exposição do texto que você tem à frente. Porque a partir do verso 23... Mateus vai começar a apertá-lo, e cada vez mais forte, para que você tome uma decisão correta a respeito de Cristo. Essa é a sua mais importante decisão. E não é porque você frequenta a igreja e é crente que você não precisa fortalecer essa decisão. É importante que você viva a decisão que você professa com os seus lábios. Leiamos a palavra de Deus que assim o diz. Então, ou seja, essa é a conclusão do item anterior. Depois que os discípulos são colocados à prova, Jesus não os rejeita, mas coloca alguns limites. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito que se segue a Cristo. Então, entrando ele no barco, aquele barco que ele disse anteriormente, você pode seguir com os olhos aí os versos anteriores, principalmente o verso 18, em que Jesus ordena que passem para outra margem, que o povo se disperse, que a multidão se disperse. E antes disso, alguns discípulos são testados no seguir a Cristo. E agora nós temos a conclusão daquele evento.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Repare que essa é uma conclusão natural do que aconteceu antes. Calma, eu vou ler o texto, mas você precisa entender o que o texto está dizendo. Então veja, antes os discípulos queriam segui-lo de qualquer forma. E ele diz, não é bem assim não. Aí o outro diz, eu vou segui-lo, mas não vou. Ele diz, também não é assim. E então ele não chama os discípulos, ele não os convida, ele não é o Jesus da televisão que vira para a multidão e diz, siga-me os bons. Não, ele entra no barco e os discípulos o seguiram. Olha lá, ó, tomamos a decisão por Cristo. Parece fácil, parece simples. Mas quem é o Cristo por quem você decidiu? Quem é Ele que até o mar faz acalmar? Começa a ser levantada esta pergunta. Verso 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é esse? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, Deus grande e temível, nós pedimos mais uma vez que diante do texto lido, o Senhor nos edifique, que o Senhor nos abençoe no entendimento desse texto, que o Senhor fale ao nosso coração e para isso use a instrumentalidade do teu servo. Ser servido, ó Deus, de nos edificar esta noite para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso. Muitas coisas interessantes são colocadas diante de nós aqui. E 2 situações que aparentemente não têm relação uma com a outra. Parece que a questão do mar em fúria e do homem ou dos homens em fúria, em Gadar, não tem estreita relação. Mas eu acredito no inverso. Eu acredito que Mateus está contando 2 incidentes que temporalmente estão ligados. O que eu quero dizer com isso é que se você procurar nos outros evangelhos, o incidente do mar acalmado é imediatamente seguido da libertação desse endemoniado gadareno ou gerazeno, dependendo se você quiser chamá-lo
pela sua nacionalidade ou pela regionalidade. Então, por mais que esses dois eventos se sigam temporalmente, o objetivo de Mateus é temático. Ou seja, ele não quer apenas contar que isso aconteceu depois daquilo. O que ele quer dizer é que a reação dos que viram isso foi diferente da reação dos que viram aquilo, e ambos viram Jesus exercendo a sua autoridade. Uma outra coisa que é importante você notar nesse texto, que eu peço que você mantenha aberto aí para acompanhar na exposição, é que a autoridade de Jesus já foi vista e reconhecida antes, mas em áreas até então comuns. E é nesse ponto que nós diferenciamos o verdadeiro do falso. Curas físicas, curas de doenças, Jesus fazia e outros hoje dizem que fazem também. Há muitos calombos, perebas e afins sendo curados por aí pelos ditos apóstolos. Mas há certas coisas que Jesus concedeu aos apóstolos que os modernos não têm. Mas há uma coisa que não existe paralelo na história e nunca existirá. Uma coisa é dar ordem a um demônio para que ele saia e fazer todo aquele sanceiro na frente da TV. Mas eu ainda estou para ver um desses ir até os lugares de desabamento, ir até as regiões chuvosas, que o nosso país tem experimentado, como foi bem lembrado esta noite, e de posse de um gravador, se filmar repreendendo o vento. Que eles vão aparecer depois, curando e consolando, pode até ser. Mas alguém aqui já viu, já testemunhou uma cena dessa? Estamos aqui ao vivo e está chovendo e andam dizendo por aí que eu não sou apóstolo, e para provar que Deus está comigo eu vou repreender o vento, e esse desabamento não vai acontecer. Vai ter muita gente que sobreviveu ao tsunami achando ruim se alguém fizer isso. Se podia fazer, porque não fizeram lá. Irmãos, a autoridade de Jesus foi além dos nossos limites concebíveis, e os discípulos reconheceram isso. Jesus falou com objetos inanimados, ele falou com a natureza, ele falou com o vento, ele falou com o mar. E o pior, o que mais nos chama a atenção, eles obedeceram. Agora, na situação seguinte, eu já vou voltar para trabalhar o texto pormenorizado, é que Jesus faz de igual modo em terra estranha, em terra não judaica, em terra não israelita, embora dentro dos limites regionais aquele povo não era israelita. Ele faz algo muito, aos nossos olhos, muito positivo. Afinal de contas, quem quer ficar cheio de demônios, não é? Os textos paralelos nos dizem alguns detalhes que não estão aqui em Mateus. Mateus é enxuto porque ele tem um objetivo muito específico, que é salientar a decisão final. Agora olhe só, nos textos paralelos, este homem ou estes homens, quando chegaram diante de Jesus e eles vieram correndo, e isso foi um belo de um susto, ele se ajoelhou. Diz as Escrituras que esse homem, verso 28, era tão furioso que ninguém ousava passar perto por ali. Nos outros evangelhos disse que tentaram amarrá-lo, inclusive com correntes, mas a quantidade de demônios era tão grande que ele, por causa desta força sobrenatural que os demônios lhe davam, ele estourava seus amarrados, suas correntes. Não é à toa que, quando Jesus pergunta o seu nome, ele o diz: Legião. Um outro evangelho diz que haviam cerca de 2.000 porcos. Os porcos não foram suficientes para conter uma legião. Os porcos, a manada de porcos tinha cerca de 2.000 porcos.
uma legião tem cerca de 6.000. Um homem possuído de mais de 6.000 demônios. Dá um trabalho expulsar essa situação. Jesus pergunta: qual é o seu nome? Eu sou Legião, porque somos muitos. E esse homem andava nu. Esse homem não andava vestido, ele tinha uma situação tão característica que lembra muito os esquizofrênicos modernos. E não vem achando que isso é coisa minha, de que eu estou querendo dizer que esquizofrênico está possuído de demônio, ou que na verdade demônio endemoniado é esquizofrênico. Não. Mas um outro teólogo, um outro estudioso desse texto, quando o leu, se lembrou de seu parente esquizofrênico. O comportamento é o mesmo. Se Deus curou o gadareno, pode curar o esquizofrênico. Rima e o Cristo é o mesmo. Mas voltando para a questão, o que me chama a atenção é que quando esse povo voltou, o homem que andava nu e super forte agora estava vestido, calmo e são. Mas a reação também foi outra. E não a óbvia, e não a esperada. Começamos com a tempestade. E com alguns aspectos estranhos. Primeiro, verso 24. No verso 24, diz que sobreveio ao mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, uma grande tempestade. Ele não era um mar de verdade, mas por causa da sua configuração geográfica, podemos dizer assim, as montanhas que cercam, etc., quando os ventos quentes se encontravam com os ventos frios, virava uma bagunça o mar da Galileia. Tempestades horríveis aconteciam, ondas gigantescas aconteciam. E o barco em que eles estavam era um barco muito grande, embora não fosse tão pequeno, porque permitia que alguns homens, no mínimo 12, podemos pressupor, estavam lá enquanto Jesus dormia. Agora é uma cena meio estranha essa, não é? Está acontecendo uma tempestade que põe medo até em pescador experiente. Repare que os discípulos não chamaram Jesus no primeiro sinal de vento. Se nós juntarmos todos os evangelhos, nós vamos ver que esses homens acostumados ao mar, pescadores, já passaram por muitas tempestades. Esta parecia ser terrivelmente grande. Eles tentaram, eles lutaram, mas chegou uma hora que eles pensaram que realmente fossem morrer. E Jesus estranhamente dormia. O homem que disse agora, algum tempo atrás, que não tinha um travesseiro, estava dormindo num travesseiro no fundo do barco. Claro que a primeira vez que ele diz isso, os versos anteriores, que o mestre não tem um travesseiro, é uma metáfora. Mas esse homem estava dormindo ali, a quem os discípulos decidiram seguir. Um pouco de fé já era exigido. E Jesus vai usar uma palavra bastante técnica no verso 26, traduzida aí na nossa Bíblia como homens de pequena fé. Essa expressão pequena fé é uma palavra só no grego. Então o que Jesus está chamando a atenção deles é o mínimo de fé que fez vocês subirem no barco era para ser usado agora. A fé é tão pequena que é quase imperceptível. É isso que Jesus está dizendo, e essa expressão vai aparecer mais vezes no Evangelho. Entretanto, Jesus dormia. Agora vamos às ironias desse texto. Mas os discípulos vieram acordar clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Esse é o homem que deu ordens à distância e curou o servo do centurião. O homem que curou a febre de uma senhora com um simples toque de suas mãos. Sua autoridade, seu poder e muitas curas não relatadas aqui foram vistas pelos mesmos homens que agora, desesperados, clamam por suas vidas do modo mais egoísta possível. Jesus está dormindo, eles sacodem Jesus e diz: não te importa que morramos? Quer dizer, se você morrer, tudo bem, mas e nós? Veja que situação, me permitam o termo, ridícula.
Que egoísmo! E nós somos tão assim, né? Vamos fazer uma oração de adoração. A gente fala da gente, dos nossos problemas, e esquece de adorar a Deus. Louvor, então, passa longe. Louvar a Deus quer dizer o quanto o Deus é bom, louvável, ou seja, digno de elogios. Nós gastamos 5 minutos elogiando e 15 pedindo. Nós somos assim, mais preocupados com o próprio umbigo do que com a glória de Deus. E eles são um retrato da gente. Senhor, salva-nos, perecemos. A parte mais bela desse texto é que não interessa o tamanho da fé, mas onde ela está colocada. Jesus diz, me permitam dar um tom mais contemporâneo para esse verso 26, mas é como se Jesus dissesse: está precisando de uma lupa para ver a fé de vocês. Mais para frente, quando Jesus comparar a fé deles com um grão de mostarda é algo dificílimo de se ver à distância, coisa de 1, 2 centímetros no máximo. 2 centímetros é quando está inchado. O de grão de mostarda negra, bem pequenininho, miudinho, coisas de centímetros, 2 no máximo. Milímetros? É mesmo? 2 centímetros é o quê? De manga, né? Milímetros, perdão, falei centímetros. Milímetros, fui bem lembrado aqui por 2 mecânicos de precisão. Eu tenho que manter eles à frente para não falar besteiras milimétricas. Corrigindo, 2 milímetros. Ok. Agora corrigido, ficou mais fácil ainda de identificar a palavra que Jesus usa, que é pequena fé. Quando Jesus compara e diz: se vocês tivessem uma fé pequenininha assim, já seria suficiente. Imagina a crítica que Jesus está fazendo a eles dentro do barco. Nem com lupa eu consigo enxergar a fé de vocês. Mas, e é aqui, eu quero chegar na reação, porque é uma história. Mateus está contando a história. O que me chama a atenção é que, não obstante a descrença e o egoísmo, o Deus da misericórdia, sacerdotalmente encarnado em Cristo, ainda assim nos atende. Jesus não chama a atenção deles porque ele foi acordado, reparou? Mas porque eles foram tímidos. Sim, a palavra está corretamente traduzida aí por timidez, porque timidez é medo. Timidez é medo. Toda vez que você for tentado a se chamar de tímido, lembre que timidez é medo. Medo de homens, medo de coisas, medo de situações. Timidez é algo que Deus reprova. Crente não pode ser tímido. Não é traço de personalidade, é de caráter. E traço de caráter tem lei para ser seguida. O caráter do crente é descrito na Bíblia. Timidez é pecado. E Jesus reprova o medo. Não porque eles, pescadores, tivessem medo de tempestade. O problema não era a tempestade, o problema era que quem estava no barco era Jesus Cristo. Então a pergunta de Jesus é: para que o desespero? Vocês realmente acharam que uma tempestade dessa poderia levar esse barco para as profundezas comigo dentro? De onde vocês tiraram essa ideia? Mas aí, depois de ter reprovado aqueles homens por causa de sua minúscula fé, pois eu tenho que anotar que não são centímetros, mas milímetros, Jesus levanta-se e repreende os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Nos outros evangelhos é registrado o que Jesus diz. Aqui é só o relato, é Mateus contando. Mas nos outros evangelhos nós temos as palavras, aquilo que Jesus disse: aquieta-te, paz, acalma-te. Foi uma ordem direta. Agora, no segundo momento, depois que se fez a grande bonança, ao invés daqueles homens ficarem aliviados e dar graças a Deus, e é isso que me chama a atenção, é aqui que Mateus quer chegar, a reação deles foi pior.
Aqueles homens acordaram Jesus desesperados, com medo de morrer. Mas quando Jesus dá ordem para o vento e ele vira para trás, está todo mundo encolhido num canto do barco, morrendo de medo dele. A gente estava com medo da tempestade, agora a gente está com medo de você. E aí eles fazem, isso aqui, esse trechinho aqui foi alvo das aulas de doutorado. Lembra aquelas que eu disse que nós estudaríamos Mateus? Foi um dos momentos que nos fez ter que respirar um pouco. Irmãos, verso 27 na nossa Bíblia está dizendo assim: e maravilhavam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas não foi bem isso que eles disseram. Na verdade não é bem isso que Mateus escreveu. Mateus diz que aqueles homens estavam aterrorizados, boca aberta. Mas quando alguém conseguiu falar, eles não perguntaram quem é este, eles perguntaram o que é isso? Que espécie de homem é esse? Vou traduzir. Que trem é esse? Porque eles não se referiram a Jesus como uma pessoa. Essa é a curiosidade desse texto. Eles se referiram a Jesus como algo indefinido. O que é isso? Ou seja, este homem, o que ele acabou de fazer, não se encaixa nas categorias conhecidas na humanidade. Ele não se encaixa nas nossas categorias. Isso não pode ser um homem. Isso não pode ser um anjo. Isso não pode ser nada que a gente já tenha conhecido, ouvido falar. O que é isso? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele foge às nossas categorias. Quem é ele? O que é ele? É a pergunta. Não quem, mas o que. E a resposta está na ponta da língua. Aí Mateus muda de assunto. Quem é ele? Aí você vai ler o próximo versículo. Quem é? Eu sei. Tendo ele chegado, não responde. O leitor é obrigado a tomar uma decisão. Você acabou de ler, Mateus muda de assunto. O que é ele que até o mar e o vento lhe obedecem? O que é ele? A resposta é Deus. Deus, ele não é só um homem pescadores. Ele não é só um homem igreja. Ele foge às nossas categorias. Jesus não cabe dentro dos nossos diagramas. Jesus está além dos nossos limites. Então não me venham dizer que a fé tem que ser racional. Não! Ela é supra-racional, ela vai além. Não existe categoria no pensamento humano que contenha Cristo. E esses homens reconheceram. Ele vai além, ele é difícil de definir. Só existe uma palavra que pode definir alguém que levanta, porque geralmente quando a gente levanta, a gente acorda meio tonto. Esse homem se levantou do seu sono, ele estava cansado. Ele já tinha curado muita gente, ensinado muitas pessoas. Esse homem precisava descansar. Ele se levanta acordado de supetão. Recrimina a falta de fé, de visão espiritual. E na esperança que eles fizessem alguma coisa, ou desse uma ordem, sei lá, eles esperavam qualquer coisa menos o que aconteceu. Aquele homem fala como a um conhecido. Ei, vento, já deu, para. Ei, mar, plano. Todo mundo sabia como tempestades se formavam naquela região. Nós é que não. Como os ventos vinham, como eles se encontravam, como eles aterrissavam na lâmina de água, como eles faziam as ondas acontecer. Todos sabiam o mecanismo. Uma ordem dessa implicava em mais do que o local. Os ventos vindos de trás de montanhas a quilômetros de distância tinham que parar o seu trajeto, porque Jesus, num barquinho desse tamanho, no meio do mar, deu uma ordem para ele parar.
O mar, que alguns chamam de lago, enorme, de quilômetros de extensão, acalmou-se e fez-se, diz as Escrituras, grande bonança. Aí ele ficou com cara de lago de Genezaré mesmo. Quem é ele? Nós sabemos qual foi a decisão dos discípulos, mas Mateus deixa em aberto. Mas quando ele muda de assunto, os gadarenos sabiam muito bem quem é ele. Ele é alguém que dá prejuízo. Os gadarenos sabiam muito bem quem é ele. Ele é alguém que a gente não quer perto. Ele é alguém que não faz coisas boas. Mas repare no texto. Tendo ele chegado à outra margem, agora em calma e santa paz, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, aqueles nus que moravam no lugar lúgubre, seja em sepulcros, que situação desconcertante. Esses homens se chegam àquela margem, estão descendo do barco e veem em sua direção homens endemoniados, nus, sujos, babando de raiva, se ajoelham diante de Jesus e gritam: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Curiosamente, o que os discípulos não falaram, os demônios disseram. Reparar, essas são as ironias que Mateus coloca. Os discípulos que estão andando com Cristo, seguindo a Cristo, não sabem dizer quem é Ele. Os demônios correm ao seu encontro e já dizem de cara: Filho de Deus, que temos nós contigo? Saber quem é Jesus intelectualmente não salva. Os demônios sabiam quem ele era o Filho de Deus, mas os salvos foram os homens que não sabiam discerni-lo. Deus não vai te salvar e nem vai te ter em maior conta se você tiver maior conhecimento teológico. Todos os livros que nós lemos e possamos ler na vida podem nos dar capacidade ímpares de descrever a Cristo e de pregar um evangelho teologicamente acurado. Que bom. Mas isso não determina a nossa salvação. Os que sabiam a resposta à pergunta eram demônios e não os discípulos. E aí Jesus permite que a legião de demônios vá para os porcos, porque diz Mateus que não longe deles uma grande manada de porcos pastava. Enquanto isso, os pastores dos porcos olhavam a cena. Nós sabemos disso porque logo depois eles foram à cidade fazer exatamente aquilo que mais para frente, bem mais para frente, alguns anos para frente, Jesus vai dizer para os seus discípulos fazerem: sejam minhas testemunhas. Aqui nós podemos traçar um paralelo com outro texto num outro evangelho. Nós podemos pular daqui e irmos para João capítulo 4 e nos lembrar da mulher samaritana. Ela volta à sua cidade, conta o que ouviu, e as pessoas voltam e ouvem o que Jesus tem a dizer. Coisa semelhante vai acontecer aqui, mas o desfecho é diferente. Depois dos demônios terem ido aos porcos e terem se suicidado, terem descido de despenhadeiro abaixo e no mar morrido afogado, diz o verso 33 que os porqueiros fugiram e foram até a cidade. E até aqui vai crescendo e a gente vai acompanhando feliz. Eles foram até a cidade, contaram todas as coisas que aconteceram, inclusive com respeito ao endemoniado. Mateus não dá muito detalhe, mas nós sabemos, por causa de Marcos e Lucas, que a cidade tinha problemas com esses homens. Se eles foram amarrados, por quem foram? Pelas pessoas da cidade. Esse homem causava problemas, ou esses homens tinham encrenca nas veias, e eles eram terríveis. As pessoas deixaram de passar no local porque eles atacavam, eles eram furiosos, violentos. Aqueles homens
foram curados, seus demônios expulsos. Conta Lucas que quando eles chegaram, encontraram um homem vestido aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Uma cena inusitada. Sabe que toda cidade tem um louquinho. Eu não sei, aqui em Poaca eu ainda não encontrei o daqui, mas toda cidade tem um que todo mundo fala, tem um doidinho. Eu não sei aqui quem é, mas na cidade do interior todo mundo sabia. Todo mundo chamava ele pelo nome, ele tinha um apelido, ele sobrevivia às custas da misericórdia das pessoas, porque ele era um louquinho simpático. Tinha os seus problemas com roupas e outras loucuras, mas ele era conhecido por causa da sua maluquice. Esse homem não era diferente. Todos sabiam quem ele era. Todos. Todos que saíram ao encontro, todas as pessoas da cidade que chegaram e viram, reconheceram, é o louquinho. Na verdade não era o louquinho, era o endemoniado. Coisa muito pior. Agora imagine, se você encontrasse o louquinho da sua cidade ou do seu bairro, que você costumeiramente está vendo na sua rua, andando aos farrapos, esbravejando para as árvores, sujo, mal cheiroso. E aí você é chamado ao encontro dele e você o encontra de terno, gravata, cabelo bem penteado, banho tomado. Você fala, esse cabra virou pastor. Você encontra ele e fala, não é possível. Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação? Eu sei que não foi a reação dos gadarenos. Então, verso 34, a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Esses homens conseguiram o impossível. A ingratidão alcançou níveis inigualáveis aqui. Jesus lhes faz um bem e eles estão mais preocupados com os seus porcos. Enquanto eu estudava esse texto, alguém levantou a pergunta, um dos estudiosos, de por que Jesus teria permitido que os demônios fossem aos porcos, porque o prejuízo seria grande. Jesus sabia. Se tinha alguém nessa cena que sabia o que ia acontecer, esse alguém era Jesus. O Evangelho de João já nos adiantou que Jesus sabia o que as pessoas pensavam e sabia o futuro. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele permitiu. E a conclusão é que Jesus permitiu para expor os valores daqueles que negam a Cristo. Quando nós dizemos não a Cristo, nós invertemos os nossos valores. E porcos passam a ser mais importantes que pessoas. Coisas passam a ser mais importantes que pessoas. Tradições passam a ser mais importantes que pessoas. E às vezes até doutrinas passam a ser mais importantes que pessoas. Mas Jesus veio para salvar pessoas. E o que Mateus não conta é que esse endemoniado quis segui-lo. E Jesus disse, não, você vai contar como eu fui misericordioso contigo. E deixa engadar um missionário. O primeiro missionário estrangeiro fazendo missões estrangeiras. Mas o que Mateus quer salientar é a reação daqueles que dizem não. Então nós temos aqui duas situações. Uma que lembra nada paralelo, não consigo lembrar de nada semelhante, a não ser o povo testemunhando as maravilhas de Deus no Egito, sem conseguir descrevê-lo. É claro que no Egito há uma inversão. Moisés pede a descrição antes dos eventos, e Deus diz, eu sou quem eu sou, e fica nisso. Mas aqui, os discípulos se encontram numa situação semelhante e têm que dizer, ele é quem ele é. E só existe um que é quem é, e é Deus. Mas no segundo momento, nós parecemos estar no século 21, no Brasil.
onde as pessoas estão cansadas de ver milagres acontecendo, e Deus lhes sendo bom e misericordioso e livrando-os à vida. Deus fez isso nos últimos dias do ano com a minha família, livrando-as de perigos maiores. E pela manhã ela teve a oportunidade, minha esposa, porque ela quem estava no carro com as meninas, de lhes dizer a palavra e testemunhar dos feitos poderosos do Senhor. Mas quantas pessoas saem de situação semelhante, batem na roupa tirando os cacos de vidro, viram para um carro capotado e dizem: que escapei, que sorte, hein? Foi por pouco. Estou dentro do índice dos sobreviventes. Quantas pessoas passam por situação semelhante ou pior, sobrevivem? Como nós temos orado por pessoas que têm câncer e Deus tem curado, providenciado tratamento, tem livrado da morte, e na primeira oportunidade que elas têm para falar, elas dizem: é por isso que eu creio que Deus não exista, porque se Deus existisse não deixava meu carro capotar. Esses homens, ao invés de olhar para Jesus e dizer: quem é esse que tem poder para expulsar um demônio e que tem autoridade, que o demônio tem que pedir e não vai para a manada de porcos sem permissão de Cristo? Quem é esse homem que tem autoridade sobre o mar, sobre os demônios? Não, eles dizem: é por isso que eu não quero você aqui. Agora eu quero ver como é que a gente vai fazer para se recuperar de um prejuízo de 2.000 porcos. O senhor sabe quanto lombo foi embora? Vocês que passaram Natal, Ano Novo há pouco tempo, sabem quanto custa um lombo? Gente, eles valorizaram mais isso do que o homem curado. Então são duas lições muito simples que podem mudar tudo. Aí eu me pergunto, a gente já viu tanta coisa, de que lado você está desse mar? O Cristo que repreendeu os ventos é o mesmo que curou o gadareno. Mas aqueles que viram o mar não conseguiam discernir, mas permaneceram com Cristo. Aqueles que viram o demônio, o endemoniado curado e os demônios embora, decidiram por botar Jesus para correr. Nós não queremos ele aqui. Quando você for pregar o Evangelho, quando o Evangelho for ouvido, sempre haverão duas escolhas. Sempre haverão apenas e tão somente duas reações. Ou você fica sem saber, ou você fica sem ter o que dizer e apenas se rende ajoelhado aos pés de Cristo e diz: eu não te compreendo, eu não te defino, mas eu te amo. Ou então você diz: eu não te compreendo, eu não te defino, eu não te quero perto de mim. São duas reações, não existe um meio termo. Não existe uma mescla, uma fusão. Não existe. Há um filme no cinema que vem pregando que essa fusão é possível. Tome cuidado. O lobo está fantasiado de tigre, dentro de um barco, com um menino chamado Pi. As Aventuras de Pi. Eu acho que é um nome apropriado, porque só com Pi para definir o que é aquela maluquice. Um homem que consegue viver 3 religiões ou 4 distintas numa única vida. E se dizer as 3 ou 4 ao mesmo tempo. Isso não existe. Você só tem 2 opções. Mesmo que você não entenda a opção com Cristo, é melhor ficar com Cristo no barco sem entendê-lo, do que ficar em terra firme sem Ele. Só existem 2 opções.
E eu não sei qual a que você tomou. Tem muita gente esperando entender Jesus para optar por Ele. Não faça isso. Até hoje, essa foi a minha experiência. Quando eu olhei para esse texto e entendi o que eles estavam dizendo, eu tive que fazer coro com eles. Pensa um pouquinho. Ele não é só Deus, Ele também é homem. É difícil, é complexo, mas é lindo. O que é Ele? Só tem uma resposta: Deus. Quem é Ele? Ele é alguém que dá prejuízo, e Ele vai te dar prejuízo. Você vai ter que parar de roubar, você vai ter que parar de mentir, você vai ter que parar de fazer tanta coisa que te dava lucro. Ele vai te dar prejuízo. E que tipo de prejuízo você estará disposto a assumir para tê-lo em sua companhia? Quem de Cristo ao lado quer andar? Não é todo mundo, não. Havia um cântico que nós cantávamos, eu gosto muito dele, um hino que diz que as nações em trevas gritam: queremos luz. Não é bem isso que eu li aqui, não. Aqui, quando a luz chegou, tentaram apagá-lo várias vezes. Irmãos, é isso o que eu tinha para lhes dizer. Mas, tal como o texto, o sermão não acaba aqui. Cada dia, cada segundo, você é obrigado a tomar uma decisão por Cristo. Ela não é uma decisão arminiana que você toma aqui, diz que foi você, vem à frente, pega o seu passe e vai embora. Todo dia, todo instante, você vê as maravilhas de Deus e você tem que tomar uma decisão. E a decisão é: quem é Jesus? Ele é alguém que te dá prejuízo ou Ele é Deus? Se Ele é Deus, Ele te salva, porque mesmo sem entender, mesmo sem crer plenamente, mesmo com uma fé microscópica, quando eles falaram: salva-nos, Senhor, Jesus os salvou. Mesmo assim. E aqui fica provado que não é o tamanho da fé, mas o objeto da fé que importa. Mesmo que eu não compreenda, Cristo no barco é melhor do que Cristo fora do barco. Tome a sua decisão, não deixe para amanhã, não deixe para depois, tome ela certa. Entre nesse barco, não fique na ilha. A menos que você fique para testemunhar, nós não temos opção. Quando alguém se encontra, como foi cantado na nossa liturgia, quando alguém se encontra com Deus, quando alguém dá de cara com o sol, a glória, ele não fica o mesmo. Ou ele se enrijece, ou ele se entrega. Então, quando você for pregar o Evangelho, aliás, prega o Evangelho, insta, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra. Mas quando você for pregar, não espere que todo mundo se converta. O mesmo Cristo, em eventos próximos, não recebeu a mesma reação. Esteja preparado para aqueles que vão querer saber mais e para aqueles que não vão querer saber. Esteja preparado, mas esteja crente, firme, porque quando você clamar, Deus lhe salvará. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.